Olá pessoal, hoje eu e o meu grupo vamos apresentar pela disciplina de Extensão Rural, ministrada pela professora Miriam Souza, o trabalho intitulado Produtor Rural Familiar, um estudo sobre a adesão aos controles de custos na cidade de Londrina, Paraná, com a autoria de Kelly Juliane Favato e Daniel Ramos Nogueira. Nosso grupo é composto pela Ana Luísa Vieira, pelo Francisco Gomes, pelo João Guilherme Biguete, pela Rosemar Medeiros, pela Estefânia Martins e por mim, Verônica Zampieron. Este é o roteiro da nossa apresentação e vamos abordar os tópicos: introdução, revisão de literatura, aspectos metodológicos, análise de dados e considerações finais. Bom, no decorrer dos anos, o segmento rural vem sendo aprimorado, com novas técnicas e tecnologias de mecanização, adubação e controle de pragas, aumentando dessa forma os recursos, mas também os custos de produção. Atualmente, a atividade é relevante para a economia nacional, representando 23% do PIB brasileiro no ano de 2014. Vale destacar que parte dessa contribuição é oriunda da produção rural familiar, que é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Diante da relevância da agricultura familiar, o governo vem promovendo diversas políticas de desenvolvimento para este setor, incluindo créditos de financiamentos, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Programa de Aquisição de Alimentos. No entanto, o atual cenário econômico contempla estabilidades, gerando uma retração econômica. Com este cenário negativo, há uma perspectiva de piora para a maioria dos setores da economia nacional, necessitando dos gestores um processo mais sistêmico de monitoramento dos custos e recursos da entidade, visando sua sobrevivência no mercado. Nota-se a necessidade de encontrar meios para diminuir o impacto negativo da economia para os pequenos produtores familiares, que têm menor domínio da tecnologia e fontes para a captação de recursos, quando comparados a entidades maiores. A contabilidade de custos voltada para o agronegócio exerce um papel relevante como uma ferramenta para gerenciar e controlar as etapas de plantio, cultivo e comercialização dos produtos. Ressalta-se que a contabilidade de custos é pouco utilizada ainda pelos produtores rurais para a tomada de decisão e dos gestores rurais. Os gestores rurais têm conhecimento da contabilidade rural, mas ainda não têm compreensão da importância que a contabilidade de custos exerce para o controle e a tomada de decisão do seu negócio. Considerando a relevância do produtor rural familiar e da contabilidade de custos aplicada a este segmento, o objetivo principal deste trabalho foi investigar a adesão aos controles da contabilidade de custos por produtores rurais familiares da cidade de Londrina, Paraná. A revisão de literatura desse trabalho será estruturada em 4 tópicos, sendo eles agricultura familiar, contabilidade aplicada no agronegócio, gestão de custos no agronegócio e, por fim, pesquisas relacionadas. Agricultura familiar. A agricultura familiar representa um conjunto de sistemas de produção que agregam diversas culturas e criação de animais, tanto para o consumo familiar quanto para o mercado. O fator peculiar do setor está na sua composição, que engloba sujeitos como homens, mulheres, jovens e idosos que formam um grupo familiar que vive e trabalha na agricultura. A agricultura familiar é definida por desenvolver atividades econômicas no meio rural, desde que a propriedade contemple os 4 requisitos básicos, que são deter até 4 módulos fiscais, predominar a mão de obra familiar, possuir percentual mínimo de renda familiar com origem nas atividades da propriedade e a família deve gerir o negócio. A contabilidade é um recurso para controle que permite aos usuários acompanhar diretamente a produção da empresa, sendo esse gerenciamento, principalmente quando aplicado a custos, essencial para acompanhar o avanço no que tange a produtividade rural. As empresas rurais são aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo por meio da terra, da criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas. A contabilidade de ativos biológicos abrange tudo aquilo que nasce, cresce e morre, desde as culturas temporárias e permanentes até os animais e rebanhos de reprodução e de corte.
A contabilidade de custos engloba todos os elementos gastos na produção e seu principal objetivo é a avaliação de estoques e mensuração do lucro. Dentre suas especificações, preocupa-se com os controles de custo, sendo inclusive um do seu objetivo comparar o planejado com o realizado. A contabilidade de custos é voltada para a tomada de decisão, da qual indagam respostas como quais produtos são os mais rentáveis e qual item é recomendado comprar de terceiros ou manter na produção própria. É notória a dimensão que o segmento rural proporciona para a economia brasileira. Pesquisas recentes abordam a importância da contabilidade para mensurar a riqueza natural do agronegócio, como também um alicerce estratégico para identificar falhas no processo. Um estudo realizado por Zanin et al. Em 2014 teve por objetivo identificar as fragilidades da estrutura e gestão das propriedades rurais do oeste de Santa Catarina. A metodologia utilizada foi a coleta de dados através da aplicação de questionários com proprietários rurais dos municípios de Quilombo, Coronel Freitas e Cordilheira Alta. O resultado da pesquisa evidenciou a carência no uso de informações contábeis por produtores rurais, devido ao fato da maioria não utilizar os relatórios gerenciais para analisar os custos do seu negócio. Baseando-se na metodologia, se busca ter maior confiabilidade das informações obtidas. E é nesta fase que se é definido os critérios para a elaboração de artigos, tais como onde, como e com que, de acordo com Lacatos 2003. Quanto à classificação metodológica, pode-se classificar a pesquisa como descritiva e qualitativa. Seguindo essa linha de raciocínio, o presente estudo busca verificar se os produtores familiares têm controles de custos e se os utilizam no processo de tomada de decisão. O procedimento de coleta de dados inicialmente estabelecido foi o questionário, e as questões utilizadas foram baseadas na literatura já existente, de acordo com Krieger e colaboradores. No pré-teste, foi possível observar algumas dificuldades, tais como o respondente relacionar o contexto da contabilidade de custos ao cotidiano da plantação. Nesse ponto, foi perceptível o pouco conhecimento com terminologias de gestão de negócio e a dificuldade de assimilar individualmente na leitura o contexto devido à baixa escolaridade. Mediante essas percepções no pré-teste, o questionário foi adaptado para um formulário, objetivando otimizar o procedimento de coleta de dados e adequar terminologias mais acessíveis para o produtor. Neste formato, no momento da coleta, o respondente não detinha em mãos o formulário, sendo perguntas e respostas procedidas através do diálogo. O formulário elaborado contemplava 21 questões fechadas, objetivas, questões dicotômicas e de múltipla escolha, e uma questão aberta que possibilita ao respondente ter maior liberdade para expressar sua opinião. A técnica empregada propiciou extrair algumas perspectivas na fala do respondente. Quanto à abrangência, a população de pesquisa era de 47 produtores familiares, e o número de representantes foi de 22 produtores, cerca de 47%. O número de entrevistados menor que a população justifica-se devido ao fato de alguns produtores recusarem a responder e outros não estarem presentes nos dias em que a pesquisa foi realizada. Os dados coletados foram analisados utilizando-se a estatística descritiva com o uso do Microsoft Excel. Vamos falar agora sobre a análise de dados. O presente tópico tem o intuito de demonstrar os resultados obtidos com a coleta de dados realizada junto aos produtores rurais familiares, de forma a agrupar e evidenciar características da população, partindo da aplicação do método descritivo. No que se refere ao perfil dos produtores, foi possível aferir que 72% dos respondentes atuam no campo por mais de 20 anos, 50% cursaram até o ensino fundamental e 50% o ensino médio, sendo que um deles cursou o ensino médio técnico em contabilidade. A produção predominante é de hortaliças e verduras, com 62%,
e as produções em escala secundária são de milho e feijão. Em relação aos controles de custo, na primeira questão tinha o objetivo de verificar se os feirantes possuíam conhecimento dos custos no cultivo de cada espécie da propriedade. A maioria dos respondentes confirmaram conhecer os custos de cada espécie. Salienta-se a importância em conhecer o real custo de cada elemento que compõe a produção total da propriedade, uma vez que esta informação estabelece diretrizes para a formação de preço, entre outras variáveis. Ato contínuo questionou-se a existência de algum tipo de controle sistematizado desses custos. Com os dados da tabela 2 apresentada nesse slide, é possível evidenciar que as respostas se mantiveram em percentuais constantes com a tabela 1. Contudo, 2 dos 17 produtores que declararam possuir conhecimento no custo de cultivo não possuem nenhum controle dos custos mensais. Ao mesmo tempo que 2 dos 5 produtores que na tabela anterior declararam não conhecer os custos possuem anotações de controle em cadernos. Durante a coleta de dados dialogada com base no formulário, foi possível inferir que o produtor rural familiar relata ter conhecimento nos custos de plantação devido à sua experiência no campo. Algumas falas corroboram nesse sentido, devido à atividade ser praticada hereditariamente e a plantação e custos serem cíclicos, aliados ao fato das pequenas propriedades não terem métodos de mecanização modernos. Então, dessa forma, não há uma grande variação além da econômica. Analisando a tabela 3, nós podemos verificar que a maioria, 54% dos produtores, comercializa as mercadorias de acordo com os preços definidos com base na margem de lucro esperada. Diante disso, ressalta-se a importância em manter os controles de custo atualizados, com dados confiáveis para ter informação suficiente para a formulação do preço de venda. No entanto, nós podemos verificar nessa tabela como é expressivo, de 46%, o percentual de produtores que definem o preço de venda de acordo com o mercado. E nesse caso em específico, o conceito de mercado para esse público-alvo são os comércios de lojas, mercados, supermercados e hipermercados da cidade. Dessa forma, é muito importante a gente destacar que há um risco de os preços desses estabelecimentos serem inferiores ao valor necessário para se obter lucro com essa produtividade, reforçando assim a necessidade premente de um controle de custos apurado. Vale a pena também ressaltar a particularidade da atividade quando a comercialização é realizada nas feiras, tendo em vista um fator cultural do consumidor solicitar desconto direto no produto ou comprar um alimento e ganhar outro de brinde. Essas estratégias elas foram relatadas como uma forma de competir com os mercados e manter um preço atrativo. E, além dessa estratégia, foi apontado também a competitividade na própria feira, no qual os produtores relataram manter um preço próximo entre as bancas que trabalham com a mesma qualidade do produto. A tabela 4 evidencia que os produtores não detêm conhecimento em contabilidade de custos. Contudo, há um pequeno percentual de produtores que possuem conhecimento suficiente ou razoável. Os 2 produtores que assinalaram possuir conhecimento razoável nesse estudo em contabilidade de custos utilizam esses conhecimentos frequentemente nas suas decisões sobre cultivos e venda de produtos na propriedade. O produtor que analisou ter conhecimento suficiente, ele se declara utilizar os dados das suas anotações em cadernos e seus conhecimentos de contabilidade de custos em todas as análises pertinentes às decisões do seu negócio. E o último produtor, ele tem formação de técnico contábil, então isso permite para ele assimilar a importância do conhecimento técnico para as tomadas de decisão. Cientes do baixo nível de conhecimento de contabilidade de custos que foram apresentados na tabela 4,
mas que havia algum tipo de controle dos custos em cadernos, que nós vimos lá na tabela 2, foi questionado sobre como é o processo de tomada de decisão dos produtores familiares, o que é mostrado aqui na tabela 5. E apenas 31% desses produtores toma decisões utilizando as suas anotações realizadas em cadernos. Os resultados, eles indicam que, em grande parte do processo decisorial, é guiado pelo conhecimento adquirido no decorrer dos anos, atuando na atividade. Durante a coleta de dados, dialogada com base no formulário, foi possível inferir que o produtor rural familiar ele relata ter conhecimento nos custos de plantação devido à sua experiência no campo, mas ele não utiliza tanto conhecimentos técnicos. E algumas falas desses produtores corroboram, nesse sentido, devido à atividade ela ser praticada hereditariamente. Então, ela vai passando de pai para filho. E a plantação e cultivo serem cíclicos, aliados ao fato das pequenas propriedades não terem métodos de mecanização modernos. Então, dessa forma, não tem uma grande variação além da econômica. Em complemento a isso, a coleta de dados ela permite inferir que 54% dos entrevistados eles separam as despesas de casa das despesas do cultivo, contra 46% desses produtores que não separam as despesas. Então, a gente pode salientar a importância dessa separação para que o produtor saiba exatamente qual é a lucratividade da atividade dele. E nós percebemos também que dos entrevistados, 70% não realizam contabilidade alguma. E o restante da amostra, referente ao restante da amostra, 15% da contabilidade é realizada em escritórios e 15% por contador autônomo. Então, desses 30% que realizam contabilidade, seja por escritório ou então aqueles que possuem um contador autônomo, eles acreditam que a mesma tem a finalidade apenas de prestar contas aos poderes fiscais e não de auxiliar eles a ter um melhor controle financeiro da sua produção. Bom, em relação às considerações finais, existe uma fragilidade no que tange aos controles e principalmente no uso de ferramentas de custos. Então, considerando que a maioria dos entrevistados faz anotações, porém essas anotações são muito simples quando comparadas com as usuais na contabilidade. E, além disso, os produtores não levam em consideração para a tomada de decisão essas anotações, sendo que essas anotações, essa contabilidade, mesmo que manual e de forma mais simples, poderia auxiliar muito nas suas contenções e reduções de gastos perante a atual retração no mercado. Ainda que a característica dos produtores ela seja a atividade rural voltada para estruturas camponesas, o controle da sua atividade, o controle dos gastos pode melhorar muito a sua produtividade. Então, sugere-se, através desse estudo aos órgãos públicos locais que proporcionem um maior incentivo aos produtores no que se refere às temáticas de gestão do negócio, controle de custos, contabilidade gerencial, visto que essas temáticas elas são muito importantes para o resultado final. E os resultados da pesquisa, eles devem ser analisados considerando algumas limitações, tais como o número de respondentes reduzidos e a pesquisa ter sido feita em apenas um município. Essa foi a nossa apresentação, nós agradecemos pela atenção de vocês e estamos à disposição para responder quaisquer